Você Me acompanha avisa, né, o Mauro Lamora? Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e também do mundo. Agora a gente vai falar com a repórter Amanda Nascimento. A Amanda vai informar para a gente o que tem de novo. Ela já falou sobre a agenda mais cedo. Está ali no plenário Juscelino Kubitschek. É isso, Amanda? Olá, Jeremias. Isso mesmo. Sigo aqui no plenário Juscelino Kubitschek. E agora eu trago informações sobre a campanha Junho Vermelho, que chama a atenção das pessoas para a necessidade da doação de sangue. Com a pandemia da Covid-19, muitos doadores deixaram de frequentar os hemocentros e de realizar esse gesto voluntário que é tão importante. Só para a gente ter ideia, diversas situações podem fazer com que uma pessoa necessite de sangue, como, por exemplo, uma intervenção cirúrgica, um acidente, uma doença grave. Então, por isso, é muito importante que os hemocentros possam atender os pacientes e tenham um bom estoque. Então, no estado de São Paulo, durante o mês de junho, a gente tem essa campanha para lembrar da importância da doação de sangue, que se torna ainda mais relevante neste momento de pandemia. E a Alesp, claro, também está atenta a esse tema. Nós temos tramitando no Parlamento Paulista o projeto de lei 841 de 2017, que é de autoria do deputado Teonílio Barba, do PT, e que tem aí como objetivo instituir o selo Empresa Solidária, que é um modo de homenagear as empresas que prestam informações e também incentivam os seus funcionários a doar. E eu vou aproveitar e passar aqui também alguns dos principais requisitos necessários para a doação, que é ter entre 16 e 69 anos, lembrando que para as pessoas menores de 18 anos é necessária a autorização de um responsável e também ter no mínimo 50 quilos. Então, para quem está aqui em São Paulo e quer realizar a doação, pode procurar a Fundação ProSangue acessando o site prosangue.sp.gov.br. Lá você consegue consultar a lista completa de requisitos necessários para a doação, o endereço dos hemocentros e também agendar a sua doação. Jeremias, é com você aí no estúdio. Muito obrigado, viu, Amanda? Bem importante as informações, principalmente essa de sangue, né? Porque em tempos de pandemia, não vamos esquecer, não, vamos fazer a doação de sangue. Olha, o repórter Sérgio Everton traz as informações do Congresso de Comissões da Alesp, que aconteceu em ambiente virtual. Vamos ver. Reunião do Congresso de Comissões discutiu e votou em ambiente virtual o relatório dos projetos de lei 62 de 2021 e 108 de 2020. O PL 62, de autoria do deputado Wellington Moura, do Republicanos, autoriza o Poder Executivo a instalar sistema de ar-condicionado, de refrigeração e ou aquecimento nas salas de aula de escolas e instituições de ensino público estadual. Foi aprovado, para relator do projeto, o deputado Gilmaci Santos, do Republicanos. O projeto de lei 108 de 2021, de autoria do deputado professor Kenny, obriga os condomínios residenciais e comerciais do Estado a comunicar aos órgãos de segurança pública quando houver em seu interior a ocorrência ou indícios de episódios de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. Alguns parlamentares questionaram o projeto, como o deputado Douglas Garcia, que entrou com o voto em separado. Eu vou colocar aqui, já aproveitando, as razões do porquê eu tô fazendo isso, né? Acredito que o projeto de lei do professor Kenny, ele é um projeto válido, ele é um projeto que, de fato, se preocupa com o combate à violência à mulher, à violência doméstica. É necessário que a gente precise de mais métodos de combater esse tipo de violência, mas uma série de questões que poderiam ser colocadas neste projeto e não foram. Por exemplo, como é que fica a questão da pessoa que irá representar, da pessoa que irá fazer a denúncia, da pessoa que irá levar a cabo uma agressão ou uma violência que acontece dentro de um apartamento, por exemplo, em um condomínio. Como é que vai ficar a questão da segurança da própria pessoa que levou essa denúncia? E se a denúncia for anônima,
qual é o sentido de existir um projeto de lei que obriga a pessoa a fazer a denúncia, né? Então, assim, são questões que precisam ser mais elucidadas por parte do deputado professor Kenny. Além do que, nós temos uma discussão muito grande daquilo que seria uma obrigação moral para aquilo que seria uma obrigação legal. Nem tudo a gente precisa fazer com que esteja dentro da lei. Eu acredito que a gente tem outros aspectos para poder também combater a questão da violência doméstica, as diversas violências que ocorrem dentro dos domicílios. Né? Por exemplo, a eficiência da própria polícia. A gente pode melhorar o aparato policial. Acho que nesse momento o que a gente precisa mais se preocupar é melhorar o que nós temos, né? As condições, a estrutura que nós temos para poder combater este tipo de coisa. Isso sem falar em uma série de outras discussões. É claro, ninguém aqui apoia a violência do que quer que seja, mas a gente tem, por exemplo, essa discussão da Síndrome de Estocolmo, né, que eu sempre citei isso bastante quando falei da questão da escola sem partido, da pessoa quando ela acaba sofrendo um mal, ela acaba se agarrando a esse mal porque não sabe mais viver sem este mal. Isso também é muito presente no ambiente em que, infelizmente, a pessoa está condenada a ficar sofrendo, né? Então, como é que a gente lidar com esses problemas? E por se tratar de uma questão tão delicada, eu estou apresentando um voto em separado, né, a esse projeto de lei, não com o intuito de cansar os deputados ou querer arrumar qualquer coisa que seja contra o professor Kenny, não, mas por não concordar com o texto trazido pelo PL 108/2020, senhor presidente, é apenas isso. A deputada Janaína Pascoal disse que não vai obstruir o projeto, mas vai declarar o voto contrário e explicou o porquê. Eu entendo aqui que o colega professor Kenny tenha uma finalidade nobre de estimular os responsáveis por um condomínio a denunciarem potenciais, eventuais, prováveis violências, né, contra mulheres, crianças, idosos. E aqui o artigo 1º fala: violências ocorridas nas unidades, ou seja, nos apartamentos ou nas áreas comuns. Então, eu entendo que a finalidade do colega seja muito nobre, só que me preocupa muito atribuir uma penalidade, mesmo que administrativa, ao síndico, ao gestor do condomínio, por um comportamento criminoso praticado por outrem. Quando é uma situação gritante, né, de o terceiro poder ajudar, poder interferir, poder salvar, nós já temos uma figura típica no Código Penal, que é a omissão de socorro, né? Eu fico preocupada de nós criarmos uma obrigação, né, do síndico, né, o síndico viraria um garantidor da segurança dos condôminos, com uma penalidade, né, é uma multa, mas é uma penalidade, inclusive prevendo aqui uma espécie de reincidência. Então, eu fico preocupada com essa transferência de responsabilidades. Existe um dever de solidariedade entre os indivíduos, existe a previsão da omissão de socorro no Código Penal, mas daí a começar a criar regra para transferir responsabilidades, né, é algo que me preocupa. Então, eu não vou obstruir o projeto do colega, conforme assumi o compromisso no Colégio de Líderes, mas vou declarar o meu voto, né, não é da bancada, é individual, contrário, tanto aqui no Congresso como no plenário. Encerradas as discussões, os deputados votaram nominalmente o relatório do projeto de lei 108 e, por 23 votos a favor contra 3 do deputado Douglas Garcia, com o voto em separado, venceu o do deputado delegado Olim. Agora, as proposituras vão a plenário para serem votadas. O Instituto Butantan liberou mais de 1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde nesta quarta-feira. As entregas voltaram a ser feitas na semana passada. Com o novo lote, o Instituto totaliza 50 milhões de doses enviadas ao Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, desde o início do ano, o que corresponde à metade do estabelecido nos 2 contratos com o governo federal. Segundo o governador João Dória, do PSDB, uma nova remessa será liberada ainda nesta sexta-feira.
E agora a gente vai falar sobre o projeto de lei 244 de 2021, protocolado no mês de abril deste ano. A medida visa instituir diretrizes para o apoio médico e psicológico dos policiais civis, militares e bombeiros vinculados à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E sobre esse assunto, eu vou conversar com a deputada Patrícia Bezerra, do PSDB, já está aqui com a gente. Tudo bem, deputada? Tudo bem, Jeremias, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Que projeto importante nessa questão aqui. A gente vai detalhar como é que vai ser isso, mas primeiro explicar o que é esse projeto de lei, a sua proposta específica aí para os policiais de atendimento, né, psicológico. Bom, não sendo redundante, mas só para reafirmar aquilo que você já disse, o projeto visa instituir o apoio médico e psicológico para todo efetivo de policiais civis, militares e também bombeiros, Jeremias, vinculados à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Esse apoio médico e psicológico consiste numa avaliação, no atendimento médico e no tratamento psicológico e terapêutico individualizado, né? Não é numa corporação de massa, numa sala com todos os efetivos, não, é individualizado, podendo ser, inclusive nesse momento que a gente está com essa crise sanitária, podendo ser virtualmente. O que a gente está propondo é uma criação de um núcleo que já existe, inclusive, na Polícia Militar, mas para ele ser replicado, se chama ANAPS, que é o Núcleo de Atendimento Psicossocial, para todo o efetivo dessas polícias, então, não só da militar, mas também da civil e do Corpo de Bombeiros. Nesse tempo de pandemia, todos nós precisamos de uma proximidade com esses profissionais. Imagina assim, os policiais, então, a senhora sabe que eu via um vídeo esses dias e a pessoa dizia assim, um especialista, você prefere participar de uma guerra ou de estar nas ruas como metrópoles como São Paulo ou Rio de Janeiro, né? E eles diziam assim, os profissionais, olha, às vezes a guerra é mais fácil porque você tem um inimigo ali do outro lado. Participar efetivamente nas ruas como policial realmente, psicologicamente, é muito complicado, né? Às vezes a gente pensa em guerra, mas estar nas ruas também é complicado. Como é que seria na prática esse NAPS? Porque a senhora falou que para todos... e aqueles que teriam uma maior necessidade também passariam? Como é que a senhora vê esse projeto sendo realizado na prática? Hoje os policiais militares, por exemplo, Jeremias, aqueles que têm uma intercorrência na rua, em campo, que eles falam, né? Uhum. Matam alguém, tem um evento que é traumático, eles já são atendidos por esse NAPS, passam por um tempo de terapia, de acompanhamento, às vezes até por uma questão de medicação, por isso que tem um atendimento médico, porque o psicólogo não pode medicar, né? Só o psiquiatra pode medicar, então tem que ter o acompanhamento médico. O que a gente quer é que toda a corporação seja acompanhada da mesma forma, porque a gente está num momento em que todo mundo está sobrecarregado, né? Nesse momento da Covid, está todo mundo tenso, está todo mundo enfrentando um inimigo invisível, está todo mundo saindo na rua, não sabendo se vai encontrar esse vírus, se vai ser contaminado ou não, se vai morrer ou não dali uma semana. Então, nesse momento, a gente gostaria, está propondo que seja oferecido esse serviço para toda a corporação, independentemente de ter um evento traumático ou não, né? E isso seria oferecido nesse modelo de atendimento do NAPS. Então, ele vai ser triado, né, por esse corpo multidisciplinar, passar pelo médico, passar pelo psicólogo, passar pelo clínico, e aí, se havendo alguma coisa a ser tratada, então começar um tratamento terapêutico, começar um tratamento médico, se necessário, medicamentoso, e aí ser acompanhado clinicamente e terapeuticamente,
periodicidade que é exigida num tratamento assim. Então, é isso que a gente está propondo no projeto, Jeremias. Deputada, eu estou vendo aqui no parágrafo 2º, os agendamentos deverão ser feitos via internet, que eu já achei muito importante, porque assim já acelera. E também o atendimento presencial ou virtual, né? Que também já é um avanço importante. Só podia explicar? É exatamente isso. Você pode fazer o agendamento, né? O soldado, a corporação, o cabo, pode solicitar o agendamento pela internet, pelo sistema, vai ter o NAP já disponibiliza isso, a gente só vai ampliar esse sistema para as outras polícias, então você faz o agendamento pelo sistema e o atendimento também é feito virtualmente. Hoje em dia, Jeremias, tem muitos profissionais de saúde mental atendendo virtualmente, né? Eu mesma sou da área, eu sou psicóloga, e fiz atendimento voluntário de mulheres vítimas de violência virtualmente. Atendi uma mulher em Portugal, né? Virtualmente. Então, assim, você tem um horário definido e atende o seu paciente, atende o seu cliente virtualmente. Então, você pode disponibilizar um horário com o cliente da corporação e vai ter ali, e o atendimento é sério, você tem que ficar ali 50 minutos virtualmente com o seu terapeuta fazendo esse tratamento, né? Então, se for semanalmente, vai ser semanalmente, se for quinzenalmente, dependendo da gravidade, né? Da patologia ou do trauma, você vai ter o atendimento virtual, mas com horário definido e com a periodicidade também definida. Aqui no projeto fala de militares, bombeiros, né? E policiais civis também. E vinculados à Secretaria de Segurança Pública. Agentes penitenciários, quem trabalha com preso também, sim? Também serão envolvidos, Jeremias, também estão inclusos nesse pacote, né? E também tem uma necessidade muito grande desse tipo de efetivo, porque eles também têm uma atenção muito grande no trabalho que eles vivem, né? Uma constante situação de ameaça, uma constante situação de estresse, uma situação constante de envolvimento emocional, inclusive, né? Todo mundo sabe a situação que estão expostas as pessoas no cárcere, no Brasil. Então, conviver com esse tipo de coisa também, diuturnamente, expõe as pessoas a um nível de desumanidade que as agride. Então, elas também precisam desse tipo de atendimento, de suporte. Como é que a senhora vê, sendo aprovado esse projeto, o reflexo no atendimento para a população por estes profissionais? Eu acredito que, sim, é extremamente distinto o atendimento depois, Jeremias, porque quem faz um atendimento psicológico, quem passa por um processo terapêutico, se fosse só o processo terapêutico, mas quem passa, por exemplo, é uma pena, Jeremias, que tem tanto preconceito, né? Dentro mesmo do NAPS, tem muito preconceito. Às vezes, um soldado, um cabo, né? Até mesmo uma pessoa de patente maior é indicada para um tratamento como esse e é ridicularizada pelo colega, né? Isso acontece, tem relato. E, é coisa de, você é louco, né? Ou chama com adjetivos misóginos, como se fosse menininha, alguma coisa assim, né? Como se fosse frágil a pessoa que vai fazer terapia. E é uma bobagem fazer isso, porque, assim, qualquer pessoa que passa por um processo terapêutico, ela evolui, né? Ela se vê, ela vê as suas potencialidades, ela vê as suas fragilidades, ela consegue trabalhar isso de forma a ser um ser humano melhor. Ninguém sai de um processo terapêutico pior, só sai melhor. Então, se todo mundo passasse por um processo terapêutico, com certeza a gente teria uma sociedade muito melhor. Então, um efetivo passando por um processo terapêutico, com certeza vai ser um efetivo muito melhor preparado,
muito mais resiliente para enfrentar as situações de tensão que eles vão enfrentar, né? Muito mais resistentes, muito mais humanos, né? Vai mudar a visão que eles têm a respeito dos ambientes e das situações de tensão e de combate. Eles vão ver isso de outra ótica e vão enfrentar de uma outra forma. Então, assim, o processo terapêutico, com certeza, muda a maneira da pessoa se colocar no mundo, porque muda a visão a respeito dela mesma. E o problema nunca está no outro, Jeremias. O problema sempre está em nós mesmos. Pois é, e que dirá desta categoria que a população sempre precisa, é acolhida, muito importante. Eu queria agradecer bastante, deputada Patrícia Bezerra, que está com este projeto aí, 244-2021, participando aqui do Jornal da Rede Alesp. Com certeza vai voltar outras vezes, participar da programação para a gente cada vez aprofundar mais. Muito obrigado, deputada. Um prazer, Jeremias. Muito interessante, né? A gente vai voltar sobre esse assunto, a deputada também, que está aí à frente da Comissão de Saúde. E olha, o cartão de débito nos pedágios, ar-condicionado nas escolas e número mínimo de servidoras em delegacias. Estas são propostas aprovadas pelos deputados em sessão extraordinária. Eu acompanhei, você vai ver agora. Os pedágios do estado de São Paulo podem ser obrigados a ter equipamento para o usuário pagar com cartão de débito ou crédito. O PL, projeto de lei com a proposta, é de autoria do deputado Alex de Madureira, do PSD. Na reunião extraordinária, em ambiente virtual, conduzida pelo presidente da Alesp, deputado Carlão Pinhatari, também foram aprovados mais 4 projetos. São eles: PL 826, de 2017, do deputado Afonso Lobato, do PV, que trata da lotação mínima de servidores públicos estaduais do sexo feminino nas delegacias de polícia e de defesa da mulher. PL 564, de 2018, de autoria do deputado Luiz Fernando Teixeira e outros parlamentares, que institui a política pública de proteção, inclusão e acompanhamento educacional dos alunos com epilepsia na rede de ensino do estado de São Paulo. Aprovado ainda o projeto de resolução 11 de 2021, de autoria do deputado Campos Machado, do Avante, que propõe a supressão do regimento interno da Alesp do parágrafo 3º do artigo 11. Com a alteração, o deputado que se desvincular de sua bancada não perderá o direito ao cargo da mesa diretora que ocupa em razão da proporcionalidade partidária. Simplesmente nós estamos fazendo justiça. Nós estamos modificando um grande equívoco. Nós estamos enterrando uma estultice. Essa casa não é uma casa de estultices. É por isso que eu estou simplesmente encaminhando ou discutindo, porque o deputado Carlão Pinhatari, com a sua sensibilidade, e o gastando na mesa, o parecer na mesa, entendeu a claríssima leitura do texto, entendeu o horizonte do texto, o objetivo do texto. Por fim, foi aprovado o PL 62 de 2021, do deputado Wellington Moura, que autoriza o Poder Executivo a instalar sistema de ar-condicionado, de refrigeração ou aquecimento nas salas de aula de escolas e instituições de ensino público estadual. Muito bem. O governador João Dória anunciou ontem que o Instituto Butantan abriu o pré-cadastro dos voluntários interessados em participar dos estudos clínicos da Butanvac, vacina que já está sendo produzida sem depender da importação de matéria-prima. Inicialmente, os ensaios clínicos da fase 1 serão feitos pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, na unidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, com 418 voluntários. Outros centros de pesquisa de excelência já manifestaram interesse e serão anunciados em breve. As fases 2 e 3 devem recrutar até 5.000 voluntários. O Instituto Butantan já possui 8 milhões de doses estocadas da Butanvac,
que vai passar por estudos clínicos que vão provar sua segurança e eficiência antes de ser aprovada para uso pela Anvisa. Em outubro, a expectativa é ter 40 milhões de doses prontas para o uso. Os interessados em participar do estudo devem acessar a página do IB, Butanvac, butantan.gov.br, onde constam todas as informações e onde é feito também o preenchimento do formulário. Agora a gente vai continuar mais ou menos no mesmo assunto. A gente vai falar sobre quebra de patentes de vacinas. Desde 2020, um grupo de países em desenvolvimento, liderado pela Índia e África do Sul, pressionam a OMS, a Organização Mundial a OMC do Comércio, em uma tentativa de conseguir a suspensão provisória de patentes relacionadas a vacinas e medicamentos no combate ao coronavírus. A proposta divide opiniões. E sobre este assunto a gente vai conversar agora com Alexandre Trinhaim. Ele é engenheiro especialista em patentes. Bom dia, Alexandre. Seu nome está correto? Está corretíssimo. Pronunciei? Muito obrigado. Muito obrigado por pronunciar correto. Prazer em falar com vocês. Obrigado pelo convite. Pois é, a gente já estava vindo desse assunto aí, uma notícia boa, né, de produzir no Brasil essa questão da vacina sem necessidade de outros insumos, mas no caso aqui do Brasil, a gente está com falta de vacina e me parece que é justamente por falta, muitas vezes, de insumo. É nesse sentido, quebra de patentes, primeiro explicar um pouquinho o que é uma quebra de patentes, se esse é o termo correto de se usar, por favor. A quebra de patentes é uma licença compulsória, que é feita pelo detentor das patentes. No caso, são os países desenvolvidos que são os detentores hoje, que fabricam os medicamentos, as vacinas, né? E numa ocasião como essa, que a gente vive de saúde pública, e onde a gente consegue comprovar o não atendimento da demanda tempestiva, ou seja, não se consegue entregar os medicamentos dentro de um cronograma que seja suficiente para salvar as vidas, é possível, cabe se pensar em quebra de patente, que não significa você não pagar licenciamento. Você vai sim pagar aos fabricantes, você vai licenciar a fabricação, mas é um processo que ele é moroso por si só. Ele está previsto em legislação internacional, no Acordo TRIPS e na Convenção de Berna, dos quais o Brasil é signatário. Ele está previsto, esse protocolo já existe, não é novo, você pode lançar mão dele. Mas aí existe uma dificuldade em você ajustar os tempos. O que é mais rápido? Entrar com o processo de quebra de patente ou fazer um licenciamento, uma transferência de tecnologia para se produzir os insumos, os IFAs? E é essa discussão que tem feito o Brasil oscilar em posicionamento na OMC. Então, em outubro começou uma discussão envolvendo a Índia e a África do Sul, propondo, queremos fazer a quebra imediata de todas as patentes de tudo, de medicamento, de respiradores, de kits de diagnóstico. E nessa ocasião, o Brasil não foi favorável, estava com uma posição favorável aos países desenvolvidos, e olha, não lancemos mão disso ainda, até que tenhamos certeza que não haverá condições dos países darem conta da demanda. Agora, tem uma mudança de posição, né? Mudou o presidente americano também, há uma mudança de posicionamento dos Estados Unidos também, que antes era contra essa quebra e agora ele está fomentando essa quebra de patentes. E o Brasil, indo nessa linha, tem capacidade produtiva aqui no país para fabricar medicamentos usando laboratórios de produção de medicamentos veterinários convertidos em fabricação de vacinas, com autorização da Anvisa. Esse é um projeto de lei que está tramitando agora, que é o 1343, e que visa conseguir a autorização da Anvisa para fazer essa conversão. Agora, o Brasil não tem a tecnologia para produzir os IFAs, os insumos para as vacinas. Ele não tem, ele tem condições de biossegurança para produzir as vacinas, mas não tem a tecnologia dos IFAs. E é isso que está em discussão. É essa quebra de patente que se pretende, e ao invés de se fazer a quebra de patente, conseguir a transferência de tecnologia dos fabricantes originais dos IFAs para ensinar como é que a gente fabrica isso aqui no Brasil, e aí sim nós tenhamos totais condições de fabricar do início ao fim as vacinas.
O senhor Ficou falou, claro? entendi. O senhor falou em quebra de patente, por um lado, ou o licenciamento para a produção do insumo. Mas não seria a mesma coisa? Porque se eu Não. licencio o insumo e eu vou, logicamente, para o insumo ele ser produzido no Brasil, eu vou ter que ter toda a explicação. Em que condições, qual produto, quem trabalha com química entende disso, né? Em que condições... Não, é que tá. É diferente. Isso é diferente. A quebra de patente, você tem uma licença temporária para produzir o objeto de patente, pagando sim licença, pagando royalties que são negociados, mas não necessariamente você vai ser ensinado a fazer isso. Não necessariamente vai haver transferência de tecnologia. Vai falar, olha, tá bom, quer produzir, pode produzir, licencio, você não está cometendo crime de contrafação de patente. Certo. Agora, se você precisa de saber como fazer, se você precisa da tecnologia, você vai precisar que isso seja explicado, porque depreender a tecnologia estudando a patente tem uma velocidade. Depreender a tecnologia recebendo o conhecimento via transferência de tecnologia é diferente. O timing é outro. E o que está sendo discutido efetivamente no Brasil? Porque a gente tem aí a aprovação pelo Senado do projeto de lei que autoriza a quebra temporária de patentes e insumos de vacinas contra o Covid-19 e tem também o que o senhor me falou até antes, o 1343 de 2021, que é a autorização para laboratórios veterinários, né, para a produção da vacina, da vacina. É isso. Perfeito. O que tá em discussão, o posicionamento que a gente parece enxergar é o de uma terceira via, é de você liberar os laboratórios para fazê-lo pela Anvisa e partir para uma transferência de tecnologia e não necessariamente uma quebra de patente. Então, eu não vejo o Brasil ainda mudando o posicionamento dele, pelo menos por parte do governo federal, né, que está sendo discutido na OMC, de apoiar uma quebra de patentes do jeito que a Índia e a África do Sul propuseram em outubro do ano passado. Me parece que está havendo uma flexibilização de, olha, ok, podemos fazer isso de forma a converter as unidades de fabricação no Brasil em unidade de fabricação da vacina, mediante transferência de tecnologia, que é um pouquinho diferente do processo de quebra de patente. E um pouco mais rápido de ser feito, inclusive pode usufruir de benefícios fiscais nesse sentido, tá? Por parte dos fabricantes locais aqui no Brasil. Então é uma via interessante a ser discutida, mais rápida e que eventualmente vai culminar com salvar mais vidas, que é o que interessa. O que a gente quer é velocidade. Sim. E essa terceira via parece a mais veloz. Até se a gente porque... não perder tanto tempo discutindo na OMC, né? Pois é, e até porque a Covid-19 toda hora tem uma variação. Eu acabei de dar uma notícia que tem, acho que 60 tipos, né? Tá certo que uma responde por 90%, mas daqui a pouco a vacina já muda de novo. Tudo é muito novidade, apesar que a gente tem dito aqui que os estudos das vacinas não começaram agora, começaram há quase uma década, enfim. Por que existe tanta resistência na quebra de patentes, doutor Alexandre? E quais as vantagens e desvantagens para as indústrias farmacêuticas? Então, vamos lá. A quebra de patente, ela precisa atender a alguns quesitos, alguns requisitos, né? Então, você, para pedir a quebra de patente, ou o detentor da patente não está explorando a patente, efetivamente, ou ele está abusando de ter a patente, de alguma forma exercendo o monopólio, abusando em termos de preço e causando algum tipo de prejuízo nesse sentido, socialmente falando, ou ele não está conseguindo atender à demanda. Esse é um dos principais pontos, esse é um dos argumentos que a Índia postula, que a África do Sul também coloca. Olha, não está havendo atendimento à demanda. E os países desenvolvidos discordam dessa posição. Eles não têm problemas em atender a demanda, segundo o posicionamento deles na OMC. Mas o que se vê é que, na hora em que você faz um contrato de compra, o cronograma de entrega, a parte logística é o grande desafio. Produzir o medicamento não é o problema. O grande desafio da OMS, da Organização Mundial de Saúde, é a logística associada ao transporte desses medicamentos de um país para outro. Essa é a grande dificuldade, esse é o argumento dos países desenvolvidos. Olha, eu acho que a quebra de patente não resolve o problema para vocês, porque a questão logística permanece. Tem razão, é um argumento válido de fato. Então, a quebra da patente ela vai ser morosa, ela vai ter que comprovar esse cenário, junto, inclusive, aos escritórios de patentes locais, ao INPI de cada um dos países, né, localmente falando, e ele vai gastar tempo que a gente talvez não tenha. Ao passo que,
o licenciamento, a transferência de tecnologia pode ser muito mais veloz e é muito mais fácil conseguir um consenso na OMC com 164 países, colocando uma negociação de licenciamento por transferência de tecnologia entre países desenvolvidos e não desenvolvidos, do que partir direto para uma quebra de patente, ainda que temporária, não conseguir atender a demanda por uma questão logística e acabar colocando, infringindo, né, digamos assim, algumas questões comerciais ou sofrendo sanções comerciais. Porque quebrar a patente não é infringir o acordo, se você consegue demonstrar o cenário. Mas você vai, sim, contrariar os interesses de outros países e pode sofrer outro tipo de sanção comercial, né? É isso que está em discussão na OMC. São esses acordos multilaterais, né, com 164 países, que precisam convergir para uma única posição. Então, por isso que talvez o Brasil não tenha apoiado a posição isolada da Índia e da África do Sul. Tinha outros 162 países lá para discutir essa questão. E acho que tem muitas agendas envolvidas aí, né? Agora, a questão de saúde é a mais urgente, e eles estão tentando trabalhar com velocidade. Sem dúvida. Nós tivemos o caso, por exemplo, da AIDS, que os mais novinhos talvez não se lembrem, mas na década de 1980, salvo engano, com o ministro José Serra, na época, teve uma quebra. Dá para fazer uma analogia com o que está acontecendo hoje, doutor? Dá sim. É um pouquinho diferente, tá, Jeremias? Porque nessa época, o Brasil detinha, sim, a tecnologia para produzir o medicamento. Então, o que aconteceu? Como, aí por uma questão comercial, financeira mesmo, os países em desenvolvimento não dispunham de recursos para conseguir pagar o preço com o qual aqueles medicamentos estavam sendo comercializados. Então, nessa situação, foi suficiente a argumentar que, detendo a tecnologia para produzir, a gente não conseguindo atender a demanda pelos medicamentos ao preço em que a comunidade é capaz de pagar, ou tem condições, então se transformou isso, se você vai fazer a produção do medicamento sem finalidade lucrativa, se é o governo fabricando medicamento para atender a população, você consegue, nessa situação, sim, quebrar a patente, desde que você tenha tecnologia para isso. A grande diferença desses dois cenários é que, na época, nós tínhamos a tecnologia para produzir o medicamento, o efavirenz, né, no caso, que foi quebrado a patente, foi licenciado compulsoriamente, e agora a gente não tem totalmente a tecnologia para produzir os IFAs. Essa é a grande diferença do cenário. Eu não sei se eu entendi bem, mas eu estou fazendo uma analogia aqui na minha cabeça com o refrigerante, Perfeito. essa coisa de licenciamento e quebrar a patente. Você tem um refrigerante muito conhecido, você fabrica no Brasil, você tem tecnologia para fabricar, mas a formulazinha mesmo é meio que secreta, é mais ou menos por aí. Exato. Acho que é isso. Você faz o refrigerante parecido, mas ele não vai ter o mesmo sabor, ele não vai ter o mesmo apelo. Não, mas no caso de ser licenciado, né? a gente tem o mesmo refrigerante aqui nos Estados Unidos, se for licenciado, a gente fabrica aqui. E o químico uma vez me explicou, falou, não é assim, você não sabe a fórmula do refrigerante, porque ela tem qual elemento você coloca primeiro, a temperatura que você coloca primeiro. Então, você pode analisar, mas você não sabe. Você tem uma tecnologia, ensinada, mas, sei lá, a fórmulazinha secreta, que aí acho que seria a patente mesmo, essa daí, acho que é mais ou menos, pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. A patente ela divulga uma parte da tecnologia, pode estar divulgando o processo de fabricação, correto, a formulação do produto, mas se houver algum segredo industrial envolvido que não está revelado na patente, você tem um problema para conseguir ter a mesma eficácia. Muito bem. Doutor, nós temos várias vacinas agora. Esse licenciamento, ele seria para todas ou para o Brasil poderia ser interessante, por exemplo, só uma? Se ele conseguiu o licenciamento, vamos supor, só da Coronavac ou só de Oxford, ou não? O ideal seria conseguir de todas? Não, me parece que se havendo um consenso, a ideia é que haja de todas. É que você possa escolher e que haja uma colaboração, né, de todos os países. Dificilmente alguém vai se posicionar contra licenciar uma patente, contra a quebra, porque é feito realmente um acordo, não é de graça isso, é pago, né? Então é feito um acordo, não haveria por que alguém se opor a isso. A questão é mais envolvendo a burocracia associada a isso, a comprovação, a morosidade para conseguir fazer isso acontecer sem infringir a patente, sem que você cometa contrafação, conseguir as aprovações necessárias, do que eventualmente fazendo uma alternativa. Mas é o tal negócio, a gente tem que escolher qual é o caminho
que vai salvar a vida, mais vidas. Se a gente tiver também uma discussão muito complexa em torno de transferência de tecnologia e de licenciamento não compulsório, não vai ter outro caminho a não ser partir para a questão da quebra de patente. Isso pode explicar, às vezes, a mudança de posicionamento na OMC. É tempo. Hoje, a variável que define o posicionamento de todo mundo é tempo. Enquanto uma pessoa não está morrendo, enquanto o seu parente não está morrendo, você está esperando pacientemente a vacina. A partir do momento que alguém começa a morrer, alguma pessoa da sua empresa, da sua comunidade, alguém mesmo que você não conhece, as pessoas começam a morrer, você começa a ter senso de urgência aumentado. E você quer ver resultado. Então é isso que faz a mudança do posicionamento. Doutor, se avançando, o senhor acha que o preço também pode cair dessas doses com um licenciamento? Sem dúvida. Não pode ter finalidade lucrativa, né? Então é feito um pagamento de licenciamento fair, essa é uma premissa nos acordos internacionais, então você não pode pagar um valor vil, você vai pagar um valor que seja razoável, que seja acordado, mas o objetivo não é lucro, não é visar lucro. Então, com certeza, os preços podem cair absurdamente. Isso é importante porque daí também aceleraria, né? Porque a gente tem acompanhado aí o nível de vacinação, estou falando assim em termos de Brasil, né? Tem cidades que tem, por exemplo, 20%. Se a gente for analisar, é muito pouco ainda, né? Porque, claro que você vai para aquelas, escalonadamente, para aqueles que têm a necessidade primeira, mas se a gente conseguir acelerar... O senhor tem acompanhado isso? O senhor acha que... mais um mês, mais 2 meses, politicamente é sempre difícil saber quando é que isso pode ser aprovado ou não, né? Mas o trâmite na Organização Mundial do Comércio é lento? Como é que o senhor vê? Jeremias, é um pouco especulativo isso, né? Mas assim, na proposta original em outubro, falou-se, né, a proposta da Índia e da África do Sul era de um tempo de 3 meses, mais ou menos, de exploração, né? Mas eu acredito que essa negociação vai ser levada ao longo do ano até mais ou menos o final desse ano, novembro mais ou menos, até para que os países desenvolvidos tenham tempo para atender a demanda. Eu acho que a grande disputa aí é eles terem condições de atender, ou a gente conseguir acelerar o processo de produção. Eu acredito que para este ano aqui, nós não vamos conseguir produzir vacina aqui no Brasil nas nossas próprias instalações. Mas seria de muito bom tom que a gente estivesse preparado para fazer essa produção já a partir do ano que vem e não passar por uma situação como a gente está passando agora em 2021. Não seria necessário. E o preço deve cair bastante pela questão logística, porque produzir localmente vai sair muito mais barato do que transportar esses medicamentos ao redor do mundo. O custo de frete é bastante relevante. Vamos torcer, sem dúvida, para que dê certo. O doutor Alexandre Trin-Raim, engenheiro especialista em patentes, conversou aqui com a gente no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, doutor. Eu quem agradeço, Jeremias. Obrigado, bom dia para vocês. Obrigado. Tomara que a gente consiga, se não quebra pelo menos o licenciamento, como o Alexandre explicou, porque daí vai acelerar todo esse processo, vai ficar mais barato e mais gente vai ser vacinada. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais informações. É rapidinho. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.